Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 546. Agora é o capítulo 16 dos médios especiais. Então aqui vai tratar-se de um conjunto, né, de faculdades, como por exemplo aqui, ó, aptidões especiais dos médios, quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. Então, esse sinóptico, vamos dizer, um conjunto, né? Quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. Então, é um capítulo, assim, muito gostoso, né? Muito bom. Então, aqui vai tratar de centenas de dons mediúnicos, de faculdades, né? Mediúnicas. Aqui nesse capítulo 16, você vai perceber que você mesmo que tem o hábito de dizer, eu não sou médium. Então vamos pensar por esse lado assim, porque todo mundo mas ser médium é uma coisa. Agora, detentor de dons mediúnicos é outra situação. Vamos pensar da seguinte forma. Você pode deparar com um médium que não tenha nenhum dom mediúnico em exercício. Você entendeu? Veja bem, ó. Vamos pensar da seguinte forma. Eu gosto de fazer essas colocações para as pessoas assim raciocinar nesse sentido. Médium. As pessoas dizem assim, eu não sou médium, eu não tenho mediunidade. Tem. Eu já disse aqui várias vezes, repito. Nasceu de mulher, que na Terra todo mundo é médium. Então, vamos pensar da seguinte forma. A mediunidade, ela é o tronco. Vamos simplificar só para você raciocinar uma coisa, ó. A mediunidade, ela é o tronco de uma mangueira. Ela é o tronco de uma jabuticabeira. Ela é o tronco de uma árvore. Mas vamos usar a mangueira, só para você ver o interessante. A mediunidade é o tronco, né? Porque você tem que entender uma coisa, que o conjunto todo é uma mangueira. Mas você entende que esse conjunto todo, ele não existiria se não existisse o tronco? Olha como que a gente tem que raciocinar. Esse conjunto todo não existiria se não existisse o tronco. Então, olha só, a mediunidade é o tronco de uma mangueira. Vamos comparar como se fosse o tronco de uma mangueira. Os galhos da mangueira. Agora pense numa mangueira para você ver, no pé de manga. Analise para você ver quantos milhões de galhos, grandes e pequenos, menorzinho, grandinho, 1 palmo, 2 palmos. Analise quantos milhões de galhos, grandes e pequenininhos, existem numa mangueira de 200 anos. Analisou? Cada galhozinho desse aí
significa um dom mediúnico, uma faculdade da mediunidade. Uma faculdade da mediunidade. Porque a mediunidade é o tronco. Então você conseguiu pensar em todos os galhozinhos da mangueira? Tá. Todos os galhozinhos significa uma faculdade, um dom. É uma psicografia, uma vidência, uma audição, uma pictografia, uma inspiração. Cada galhozinho desse. Entendeu? Só que na ponta de todos esses galhos, pequeno ou grande, não importa, nasce uma manga. O que significa isso? O fruto dos dons mediúnicos. Então, todo aquele que trabalha a sua mediunidade, né? Todo aquele que trabalha todo aquele que trabalha a sua faculdade, que trabalha os teus dons mediúnicos, ele dá bons frutos. Os frutos são as mangas, que sacia a fome das pessoas que vão em busca de alimento, que vão em busca de jabuticaba, que vão em busca de laranja, que vão em busca de limão, de acerola. Analise todas as árvores para você ver. O tronco é a mediunidade. Os galhos são os dons da mediunidade. O fruto é aquilo que nós fazemos com a nossa faculdade. Quanto mais você trabalha, mais fruto você fornece às pessoas, mais mata a fome dos outros, mais ajuda as pessoas. Você viu como não é difícil? Então nós buscamos na natureza, nós introduzimos essas histórias assim que parece desnecessária. Mas nós aprendemos, nós aprendemos dessa forma. A professora, ela não põe uma vaquinha, ela não desenha uma vaquinha de cá, outra de cá, um cavalinho de cá, outro de cá, e pede para o aluno fazer um risco ligando um ao outro de acordo com a qualidade, com a raça. Então o aluno não vai ligar, a vaquinha a um cavalo. Não, ele vai ligar uma vaca a uma vaquinha. Um cavalo a um cavalinho. Um carneirinho a outro carneirinho. Ai, meu Deus do céu, na próxima existência eu vou vir professor. Ei, mas os alunos vão comer fogo comigo. Mas é brincadeira, aqui a gente fala assim só para distrair o semblante, por mais que não tem como distrair o coração. Essa fórmula eu acho que eu ainda não encontrei. Porque se eu a encontro, eu pago o preço que for por essa fórmula, nem que se for só um pouquinho. Então, aptidões especiais dos médiuns é o quadro que trata primeiro. Questão 185. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, olha só, além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, porque Kardec, até o capítulo 15, ele enumerou
várias categorias de médiuns. Não sei se você percebeu. Várias categorias de faculdades mediúnicas, de dons mediúnicos. Mas ele está dizendo aqui, ó, além das categorias, né, de médios que acabamos de enumerar até o capítulo 14, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes. É o que nós acabamos de dizer no vídeo anterior. O que nós dissemos no vídeo anterior? Pense em todos os grãos de areia que existe por todo o universo. Do princípio ao fim, já que não existe princípio nem fim, tudo é presente. Ai, deixa eu mudar esse termo aqui, senão as pessoas me matam a hora. Mas pense, os dons, as faculdades, também na mesma proporção. A única questão que diferencia é a evolução. Então, é óbvio que aquele mais evoluído, ele domina, através do conhecimento que tem, ele domina estas faculdades com a maior naturalidade. 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000 faculdades. Enquanto nós vamos pensar assim, eu, por exemplo, não consigo dominar nenhuma. Nenhuma faculdade eu consigo dominar. Mas eles, por ser mais evoluídos, eles conseguem, né, ter controle. Eles conseguem administrar. Porque não basta a pessoa ter, ela tem que saber administrar. Não basta ter, ela tem que saber administrar. Bota na mão de uma pessoa que não sabe administrar dinheiro, 50.000 reais para você ver. Quanto tempo dura aquele dinheiro na mão dele? Quantas pessoas, não estou fugindo não, isso aqui faz parte do assunto, do tema. Quantas pessoas se enriqueceram aqui na Terra através de jogos? Eu não vou citar nomes de jogos. Ganharam milhões, mas que depois de 5 anos, eu conheço um caso no Brasil, depois de 5 anos, tiveram que voltar a trabalhar na roça como lavrador. É uma profissão muito digna, mas você observa, não soube administrar. Então não basta ter, a pessoa tem que saber administrar. Às vezes é melhor você ter menos e administrar muito bem que você ter muito e não administrar nada. Isso é psicologia, gente. Não está relacionado só aos dons mediúnicos, às faculdades mediúnicas, e sim em tudo. Intelecto, moral, cultura, disciplina, em tudo. Então, além das categorias de médios que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes. Então, quando Kardec aqui diz aqui assim, ó, uma variedade infinita
de matizes, ele já está dizendo que não podemos nos iludir que todas estas faculdades mediúnicas infinita está sendo tratada, ou melhor, está sendo tratada aqui no Livro dos Médiuns. Não, isso aqui é só uma gotinha de água, é uma gota d'água, é uma gota no contra-gota de água no oceano. As 5 obras básicas, gente, significa uma gota de um contra-gota num oceano. Dá para você analisar isso? Jesus, Maria, José, com todos os teus apóstolos. Luiz, você hoje vai fundir a cabeça da gente, até porque as tuas já estão fundidas, né? Não, por isso que tem um preço, é por isso que eu pago um precinho, né? Infinita de matizes, que constituem os chamados médiuns. Olha só. Infinita de matizes, que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas. Por que ainda não definidas? Porque devido ao fator desigualdade evolutiva, outro fator, falta de conhecimento, outro fator, desconhece a faculdade, ou melhor, desconhecem as faculdades que possuem. Outro fator, por desconhecer as faculdades que possuem, trabalham algumas faculdades como se as possuíssem, mas um dia descobre, depois de muito tempo, descobrem que nunca trabalharam aquelas que eles achavam que possuíam, o que não passou nada mais, nada menos do que um fanatismo. Olha só para você ver como que o negócio vai encompridando. Se for dando linha, a pipa vai embora. Mas a gente tem que conter, tem que voltar para trás. Olha só. Ainda não definidas, a abstração feita das qualidades e conhecimentos do Espírito que se manifesta. Nossa Senhora. A abstração feita das qualidades e conhecimento do Espírito que se manifesta. Quando nós entendemos que esse processo é relativo, porque não é só pelo fato do Espírito que se manifesta, que podemos classificar o indivíduo como portador de algumas faculdades mediúnicas, que não. Bilhões
de outras faculdades que não corresponde ao fato de manifestação, de comunicação com espíritos, e sim com o todo. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação. Por isso que, se não me falha a memória, Livro dos Espíritos, questão número 100, se não me falha a memória a questão, né? Da escala espírita, né? Então, a importância da pessoa conhecer essa escala. É óbvio que aquele que a estuda, essa escala, ele compreende melhor estas questões aqui. O que, no entanto, aquele que desconhece a escala espírita, ele pode pensar, é um direito da pessoa, mas ele pode pensar nesse exato momento, o Luiz está nadando na maionese. Mas por que a pessoa pensa dessa forma? Porque ele desconhece a escala espírita. Porque aquele que a estudou, ele percebe que nada mais, nada menos, não só Kardec, tratando desse assunto, como todos nós aqui no esmiuçamento, estamos apenas dando sequência no esmiuçamento da escala espírita. É um esmiuçamento da escala espírita isso aqui. Porque quem a estudou consegue entender esses matizes, consegue entender aqui, olha para você ver aqui, ó. Especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definida. Olha só, aqui, ó. Abstração feita das coisas. Não. Me desculpa, voltando aqui. Olha aqui, tratando da escala espírita. Ó. A natureza das comunicações. A natureza das comunicações. Esse das comunicações é a desigualdade evolutiva na escala espírita. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito. É a escala espírita. E traz o cunho da sua elevação. Na escala espírita, no número 100, na questão número 100 no Livro do Espírito, quem a estudou tem noção do que aqui nós estamos esmiuçando. Agora, quem não, a pessoa não consegue entender, né? Ou da sua, olha só, a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, da sua elevação ou da sua inferioridade. Na escala espírita, não trata lá da classe inferior e da classe superior? Para você ver. É da sua ou da sua inferioridade.
de seu saber, ó, crasse espírita, ou de sua ignorância, crasse espírita, né? Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, olha só, novamente, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa preferentemente a outra. Os espíritos batedores, por exemplo, tá vendo só? Jamais saem das manifestações físicas, jamais saem. E entre os que dão comunicações inteligentes, então, para dar sequência, vai ser no próximo vídeo, mas vai ser no próximo dia. Eu espero que todos tenham entendido até aqui, porque no próximo vídeo tem matéria aqui para a gente esmiuçar até falar chega.